Saudações pessoal, eu sou Rafael Rocha Lima e você está no Mentor Jurídico. O tema da nossa videoaula de hoje são os poderes do relator no novo Código de Processo Civil. Nós sabemos que nos tribunais torna-se cada vez mais comum o julgamento monocrático dos recursos, ou seja, no intuito de agilizar a entrega da prestação jurisdicional, de reduzir o tempo de duração dos processos, os tribunais, sempre que possível, têm procurado julgar os recursos de forma monocrática, ou seja, apenas um desembargador, um ministro, examina o recurso e dá a decisão cabível. Por um lado, isso é bom, porque, de fato, isso agiliza o procedimento, permite o julgamento mais rápido dos recursos, mas tem um lado ruim também, que é o fato de a decisão não ser considerada pelo colegiado, como seria desejável. Os tribunais foram idealizados para julgamentos conjuntos, porque isso permite que a demanda seja analisada por mais de um julgador. Isso torna o julgamento mais exato, na medida em que, como diz o ditado popular, várias cabeças pensam melhor que uma. Em todo caso, a lei não permite julgamentos monocráticos de forma aleatória. O novo código disciplina isso com bastante cuidado, e é o que nós vamos ver agora a partir da análise do artigo 932 do novo código, que diz o seguinte: incumbe ao relator, inciso 1, dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar a autocomposição das partes. Isso já ocorria na vigência do CPC de 73, não há grande novidade. A previsão expressa de que cabe ao relator homologar a autocomposição das partes é importante, porque antes poderia vir alguma dúvida sobre a necessidade de homologação colegiada, e isso agora ficou esclarecido. O inciso 2 diz que caber ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Quanto aos processos de competência originária do tribunal, isso já ocorria na vigência do CPC de 73, por exemplo, em caso de mandado de segurança de competência originária, era o relator que examinava o pedido de liminar. Então não há nada de novo nisso. Agora, no que tange a apreciação do pedido de tutela provisória nos recursos, isso também ocorria no CPC de 73, mas é algo que ganha força no CPC de 2015, na medida em que a apelação, por exemplo, não existe mais o juízo de admissibilidade feito pelo juiz de primeiro grau. Após a intimação da parte para contra-razões, o processo é distribuído imediatamente ao relator, que poderá, de maneira célere e imediata, decidir sobre eventual pedido de tutela provisória nos recursos. O inciso 3 diz que cabe ao relator, que deverá o relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Esse inciso 3 também não traz propriamente uma novidade, na medida em que o caput do artigo 557 do CPC 73 dispunha mais ou menos a mesma coisa. O que é interessante é que o novo código trata expressamente dessa hipótese de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O STJ tem uma súmula a respeito dessa questão, salvo engano, na súmula 182,
Exatamente. Que diz o seguinte: é inviável o agravo do artigo 545 do CPC, que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Isso é um entendimento correto, na medida em que é ônus do recorrente expor de forma clara e fundamentada os motivos pelos quais as decisões devem ser reformadas. O recorrente deve apontar a falha da decisão recorrida, deve indicar em que ponto a decisão está errada e por que está errada. Então veio em boa hora essa previsão do inciso 3, consagrando algo que já estava na jurisprudência. O inciso 4 diz que cabe ao relator negar provimento a recurso que for contrário, a linha A, a súmula do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça e do próprio tribunal. Isso também não é novidade, já estava no CPC de 73, no caput do artigo 557, como vocês podem observar aqui no nosso quadro comparativo. A linha B diz que cabe ao relator negar o provimento ao recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Supremo ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. O novo código sistematiza de forma mais detalhada a questão dos recursos repetitivos. No CPC 73, no caso do recurso extraordinário, nós tínhamos a disciplina apenas da repercussão geral. No CPC 2015, nós veremos numa próxima aula que também foi dado um tratamento aos recursos extraordinários repetitivos. E os julgamentos que o Supremo profere em tais recursos serve de paradigma para que o relator possa negar provimento a recursos contrários nos tribunais regionais e nos tribunais de justiça. A linha C do inciso 4 diz que cabe ao relator negar provimento a recurso que for contrário ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Como vocês sabem, o novo código criou tais incidentes, são novidades sobre as quais nós falaremos com mais vagar em uma outra oportunidade, mas é importante vocês saberem desde já que as decisões proferidas nesses incidentes possibilitam também ao relator julgar monocraticamente recursos que forem contrários ao entendimento neles firmado. O inciso 5 contém uma novidade na linha A, ao dizer que é dado ao relator, de forma monocrática, dar provimento a recurso se a decisão recorrida for contrária à súmula do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça, e aqui reside a novidade, a súmula do próprio tribunal. Se vocês observarem aqui no nosso quadro comparativo, o artigo 557 do CPC 73 permitia ao relator julgar monocraticamente recursos cuja decisão recorrida estivesse em manifesto confronto com a súmula ou jurisprudência dominante do Supremo ou de Tribunal Superior. Ele não falava da súmula do próprio tribunal. O novo código, por sua vez, no seu inciso 5, admite julgamento monocrático para decisões contrárias à súmula do próprio tribunal. É mais um incentivo para que os tribunais de justiça e tribunais regionais federais expressam súmulas com o seu entendimento reiterado sobre matérias recorrentes. Conforme eu já comentei com vocês em uma videoaula anterior, esse novo código tem a preocupação de racionalizar os julgamentos, de tornar a jurisprudência estável, confiável, coerente, de maneira que é de todo recomendável que os tribunais se valham cada vez mais dos enunciados de súmula para dar publicidade à sua jurisprudência e aos entendimentos dominantes nos tribunais. A linha B do inciso 5 também permite
que o relator dê provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a acórdão proferido pelo Supremo ou pelo Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos. Mais ou menos na lógica do inciso anterior, é preciso observar as teses firmadas pelos tribunais superiores no julgamento desses recursos repetitivos. É um mecanismo criado justamente para racionalizar os julgamentos, para uniformizar os entendimentos, em última análise, concretizar o princípio da isonomia. Dando continuidade, o inciso 5 também autoriza o julgamento monocrático quando a decisão recorrida for contrária a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. É o mesmo espírito da linha anterior também. O intuito aqui é de racionalizar os julgamentos por meio da aplicação para os casos paradigmas de decisões proferidas em incidentes que tratem da mesma questão jurídica, de maneira a dar concretude ao princípio da isonomia. O inciso 6 traz uma novidade do novo Código a respeito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O CPC de 73 era silente a esse respeito, de modo que os juízes decidiam sobre a desconsideração da personalidade jurídica com uma certa liberdade, porque a lei não traçava o procedimento necessário. É certo que a Constituição prevê o contraditório e ampla defesa, e eventual decisão de desconsideração da personalidade jurídica sem observância do contraditório já ensejava a nulidade da decisão. De qualquer forma, o novo Código esclarece esse procedimento de forma detalhada, dando maior segurança a todos os partícipes do processo judicial. Também cabe ao relator determinar a intimação do Ministério Público, o que já ocorria no CPC 73, e exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. Por fim, o parágrafo único reza que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator considerará o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Se vocês quiserem acessar o nosso site, mentorjuridico.com.br, você vai ver um artigo da nossa autoria justamente sobre essa questão da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito, tanto da demanda quanto do recurso. Esse novo código veio com essa preocupação de decidir sobre o direito material, sobre essa preocupação de entregar a prestação jurisdicional de mérito, que é o fim último do processo, né? Então, esse novo código realmente vem com esse firme propósito de tornar mais céleres os julgamentos e permitir que os relatores dos recursos possam julgá-los de forma monocrática quando já houver jurisprudência dominante dos tribunais sobre aquela questão debatida. Era isso, pessoal, que eu tinha para essa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Peço que deixem aí seus comentários, suas críticas, sugestões. Um abraço.